texto sagrado diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ajuda a irmã a botar aí, o livro, tá bom? Seis e 13. Irmãos, eu estava observando aqui onde a gente estava pregando, e eu estava observando que aqui fala sobre a lei do holocausto. A lei do holocausto. O que é o holocausto? O holocausto é sacrifício que era prestado a Deus com ofertas de animais para perdão e purificação dos pecados. E entendendo que antigamente o sacrifício prestado pelo pecado, ele não perdoava o pecado, ele cobria o pecado, né? Então as pessoas tinham o pecado coberto. O pecado passou a ser perdoado depois que Jesus foi o sacrifício de Cristo. Aí sim, o pecado passou a ser perdoado. Se você observar, uma prova de que o pecado não era perdoado na antiga aliança é que se alguém batesse na sua cara, você tem que fazer o quê? Perdoar? Olho por olho? Eita! E tem mais. Se você quisesse perdoar, você não podia, porque era lei. Mas alguém diz assim: mas que lei? Como é que Deus faz uma lei dessa? Que a pessoa bate em mim, tem que bater nele também. Aí Paulo diz: a lei foi dada para que o homem descobrisse o pecado, para que ele entendesse que o pecado dele traz o quê? Uma consequência. Aí ele sabia que se ele matasse, ele morria. Está entendendo? Então o propósito de Deus era mostrar para o homem que o pecado teria um pagamento, teria uma consequência. Então as pessoas iam parar de pecar. Mas mesmo assim, o povo ainda pecava. O povo ainda transgredia a lei, né? Como a gente é mau, né, irmão? Como a gente é ingrato com Deus, porque eles viram os feitos de Deus ao vivo. O mar se abriu, a terra se abriu, engolir gente viva, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, o maná cair pela manhã, pela madrugada, o rio Jordão ficar aberto para o povo passar. E muitos milagres ao vivo, eles fizeram parte daquilo, e eles ainda pecavam contra Deus. Para você ter uma ideia, teve um tempo que o povo murmurou tanto contra Deus, murmuraram 10 vezes, reclamaram de Deus 10 vezes, e Deus disse: Moisés, até quando esse povo me tentará? Até quando? Por 10 vezes eles me tentaram, murmuraram tanto, irmão. Deus está num lugar que nada chega lá. Ele não está no céu, ele está além dos céus. E aonde Deus está, num lugar inacessível, só chega lá a palavra e o Espírito Santo. Por que Deus está lá? Por causa do pecado. Deus não pode se aproximar do pecado, ele fica bem distante, tá? Então ele está lá nesse lugar santíssimo, esse lugar inacessível, e só chega lá duas coisas: a palavra que está com ele lá, que é seu Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que penetra as profundezas de Deus, certo? Então, mas mesmo nesse lugar, a murmuração do povo foi tão terrível na terra, que Deus se incomodou lá,
e falou com Moisés lá. E disse: Moisés, esse povo está me tentando demais. E tem mais, Moisés, eu vou matar tudinho. Vou matar. Veja, irmão, parece que Deus perdeu a paciência na hora. Dá a impressão que ele perdeu a paciência. Porque, irmão, a Bíblia diz que Deus é longano, é um atributo de Deus, ele é longano, tem um longo ânimo. O povo aqui na terra é tão ruim que extrapolou a longanimidade de Deus. Dá para tu? Misericórdia. Ao ponto de Deus dizer assim: Moisés, esse povo está me tentando já por 10 vezes e eu vou matar tudinho. Aí Moisés diz: Senhor, faz isso não. O Senhor tirou eles lá do Egito, trouxe para cá com o braço forte. Todo mundo admirou o seu poder. Aqui o Senhor matando eles, o que é que vão dizer o povo lá? Que o Senhor trouxe eles para cá e não teve condição de sustentar. Por isso, matou. Aí Deus escuta Moisés e diz assim: tá bom, Moisés, eu não vou matar eles não agora, mas também uma coisa eu te digo: eles não entrarão na terra que eu prometi dar a eles. Não entrarão. Vou ficar circulando até morrer. E depois que eles morrerem, só vai entrar na terra Josué, Caleb e os filhos dele. Porque os que tentaram uma vez morreram tudo no deserto. De velhice, né? Morreram tudo. Ele passou e morreu. Deus não deixou eles entrar. Só entre Josué e Caleb. Porque foram fiel a Deus. Veja bem. Então, você vê que Deus, ele disse: Moisés, eu faço, Moisés, de ti uma nova nação. Eu mato tudinho e levanto de ti, eu faço de ti uma nação. Olha aí, é pensar assim. E Moisés disse: quero não, Senhor, faça isso não. Né? Então, pessoal, a gente precisa ter cuidado para não fazer com aquele povo. Pode ser que a gente não tenha tentado Deus 10 vezes feito eles, mas quem sabe ele não tentou uma vez, 2 vezes ou 3 vezes. Cuidado para Deus não se irritar com você, comigo, com a gente. E o que fazer, pastor, para isso não acontecer? Agradeça. Diga: obrigado, Deus. Está doendo? Obrigado, Deus. Está faltando? Obrigado, Deus. Só diga obrigado, Deus. Aí você vai incomodar Deus de outra maneira, porque ele vai dizer assim: meu filho me incomoda com uma vontade, com uma reverência, com respeito que ele tem a mim. Aí você levanta a teu favor e não vai te matar. Então é que você tem que dizer. Voltando para o assunto que eu li: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então Deus dá diretrizes aqui de como se deve oferecer o sacrifício. E ele diz também claro que o fogo ele tem que arder continuamente. Então aqui ele está falando da questão do tabernáculo. Então, como era o tabernáculo? O tabernáculo antigamente era assim, ó, tabernáculo. Aqui ficava uma mesa com os pães da proposição. Aqui ficava o candelabro, com aquelas 7 lâmpadas que representam o 7 Espírito e o Espírito Santo de Deus. Ali o pão da proposição, uma mesa, e aqui o altar do incenso. E ali em cima o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, que ninguém poderia entrar. E o negócio ali é tão sério, que quem chegava aqui para falar com Deus, se ajoelhava, falava com Deus, e quando se levantasse, não podia virar as costas para Deus. Se virasse as costas para Deus, morria na hora. Deus fulminava. Então, quem vinha aqui falar com Deus, tinha que falar com Ele, terminar a oração e dar 7 passos para trás. 6, 7. Depois que ele desse 7 passos para trás, é que ele poderia virar as costas e sair.
Isso é o quê? Respeito, reverência, temor ao Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. A gente vê aqui que o fogo arderá. Agora entende, porém, o tabernáculo, o pão, o candelabro, o altar do incenso, o lugar santíssimo, tudo isso simboliza a gente. Dentro desse tabernáculo aqui, Sil, dentro desse tabernáculo aqui, que é teu corpo, tem que ter o pão, que é Jesus. Eu sou o pão da vida. Tem que ter o candelabro, que é o que? O Espírito Santo de Deus. Tem que ter o altar do incenso, que é o que? A nossa vida, o nosso coração. E tem que ter o que? Santidade. Santidade. Veja bem. Entendeu? Então a gente vê que também tem que ter o que? Fogo. Tem que ter o que? Diga mais alto, tem que ter o que? Fogo. Se tem que ter o fogo tem que ser alimentado por alguma coisa. No caso do altar, o fogo é alimentado pela lenha. O sacerdote tinha que colocar lenha para que o fogo continuasse sempre ativo, sempre aceso, sempre ardendo. E o que é a lenha? A lenha é o alimento do fogo, vocês sabem, né? E o que é que mantém o fogo do Espírito Santo aceso? O nosso testemunho de vida, o nosso comportamento, o nosso tratamento, a nossa fé, aquilo que a gente faz para o Senhor. É isso daí que mantém o fogo do Espírito Santo aceso dentro de nós. E a Bíblia deixa bem claro, a Bíblia diz e deixa bem claro que este fogo, Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o texto sagrado diz assim: não instigais o Espírito. Não instigais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,18. O que é instigar o Espírito? É abafar, é calar a boca dele. Entendeu? Porque o Espírito Santo está dentro de nós, dizendo o que a gente deve fazer todo dia, cada dia. Então ele diz que a gente precisa atender, mas muitos de nós ouvem a voz do Espírito Santo falando dentro de nós e a gente não ouve, a gente não atende, a gente não faz como o Espírito Santo está mandando fazer. Isso aí é extinguir o Espírito dentro de você, ou seja, o Espírito está mandando, você diz cala a boca. O Espírito está mandando, você diz fica na tua. O Espírito está mandando, você diz eu não vou fazer. O Espírito está mandando, você não dá nem a mínima para o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer te guiar pelo caminho da santidade, da salvação, da bênção de Deus. E a gente se desviando. É um perigo. Então o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, diz a palavra. Então Deus quer que esse fogo continue ativo, aceso. Tem fogo dentro de você? Se tem fogo, mantenha ele aceso. Como é que mantém o fogo aceso, pastor? Com a tua devoção, com a tua oração, com a tua leitura, com a tua fé, com a tua obediência, com o teu evangelismo, com a tua santidade, com a tua vida. É isso que alimenta o fogo do Espírito Santo, para que a gente possa manter o tabernáculo de pé com luminosidade. O fogo arderá continuamente no altar. Tem gente que o fogo já não está mais ardendo como começou. E eu acho interessante, pastor Valdomiro, é que esse fogo aqui não foi acendido pelo homem, foi acendido por Deus. O dever do homem agora é só manter ele aceso. Está lá em 9:24 do Levítico, dizendo lá em 9:24 do Levítico, que saiu fogo da presença de Deus
igreja, eu não perdoo, eu não amo, eu não penso mais nas coisas de cima, só me preocupo com as coisas de baixo. O fogo vai se apagando, irmão. Porque o Espírito Santo, ele não vive dessas ocupações, não. O Senhor deixou bem claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. O que a gente precisa para viver as questões vitais da nossa vida aqui na terra, o Senhor disse: eu cuido de vós, eu dou a vocês, busque o meu reino, busque a minha justiça, e vocês verão que eu darei tudo que vocês precisam. Ali o texto está falando sobre alimento, sobre questões vitais do corpo. Então a gente vê que o fogo arderá continuamente no altar. Agora, irmão, eu estava observando, ontem no estudo eu estava trazendo, que eu conheço duas pessoas no Antigo Testamento, mas outras duas e mais duas no Novo. Quatro pessoas no Antigo Testamento que abusaram e deixaram o fogo se apagar e foram mortos pelo próprio Deus. Nadab e Abiú, filho de Arão, sacerdote que cuidava do templo, trouxeram fogo estranho para dentro do templo. Deus matou todos dois. Que nem sabia, era filho de Arão, sacerdote, mas Deus matou. Porque não tem arrumadinho com Deus, não. Não tem bonitinho e nem tem feinho. Não tem rico e não tem pobre. Abusou de Deus, acabou. Nadab e Abiú foram fulminados por Deus dentro da igreja. Deus matou dentro da igreja. Matou. O outro, Hofni e Finéias, filho de Eli, o sacerdote. Deus matou porque eles pegavam a oferta, comiam a oferta, tiravam da oferta, se prostituíam com mulheres no templo. Aí Deus disse: eu vou matar teus filhos. O pai deixou, não cuidou como devia, não deu outra. Eles foram para a guerra, Deus permitiu que eles fossem mortos lá, mas Deus morreu. No Novo Testamento, Ananias e Safira foram mortos dentro da igreja, porque mentiram para os discípulos do Senhor, os apóstolos, achando que estava falando para homem. Mas ninguém pensa que quem está aqui é só um homem. Tem um homem aqui falando, mas quem está usando esse homem é Deus, pelo seu Espírito Santo. Seja quem for que estiver aqui com permissão, é Deus, pelo seu Espírito Santo, usando. Cuidado. Eu tenho visto na internet, pastor Domingos, tanta brincadeira, tanto abuso, tanta safadeza dentro das igrejas, pastores cabras safados, que não têm visão, infelizmente, que traz pessoas que não têm Deus na vida, que faz movimento, que mente para botar no altar. Isso aqui é santo. Ele não pode brincar aqui não. Nós não somos perfeitos, mas não podemos viver no pecado de maneira nenhuma, e nem ficar qualquer um aqui de todo jeito, porque esse lugar é santo, e vocês estão aqui para ser o quê? Santificados. Nós estamos aqui para ser santificados. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, igreja amada do Senhor, mantenha o fogo ardendo dentro de você. Alimente o fogo que Deus acendeu dentro de você, que é o fogo do Espírito Santo. Não deixe se apagar, porque se você deixar se apagar, meu irmão, a bronca é pesada. Porque a Bíblia diz que o coração da pessoa fica entenebrecido. Sabe o que é entenebrecido? Fica em trevas, endurecido. Meu irmão, eu digo uma coisa para vocês: eu sou dependente de Deus. Eu preciso de Deus. Eu sou necessitado de Deus. Eu não sei como as pessoas brincam com Deus, não, porque Deus é que me dá tudo, é que faz tudo por nós. Se estamos vivos é por permissão dele. Se comemos e vestimos hoje é porque ele nos permitiu isso acontecer. E as pessoas estão brincando com Deus. Não brinca, não brinca. Cuidado, temos que ter cuidado. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Pastor,
Antigamente eu evangelizava muito, você evangelizava, ganhava muita alma. Antigamente. E o fogo? Baixou. Talvez ele tenha até se apagado. Ah, pastor, antigamente o senhor orava, eu orava demais, pastor, antigamente. E o fogo? Talvez esteja apagado já. Antigamente eu estava na igreja, pastor, eu estava envolvido nas obras, oxa, era uma bênção e tal. E agora? E o fogo? E o fogo? E o fogo? Nesta noite Deus te trouxe aqui. Você que está nos assistindo, permitindo por Deus assistir esse vídeo. Neste momento, Deus, se você está sem fogo, Ele quer acender o fogo dele dentro de você mais uma vez. Para que você agora tenha a responsabilidade de mantê-lo aceso dentro de você e nunca deixar ele se apagar. Porque sem fogo, sem céu. Não tem céu. Porque você já está nas trevas. Com fogo, tem céu. Então, que o fogo de Deus esteja sempre no nosso altar, sempre ardendo, para que através desse fogo outras pessoas sejam iluminadas por nós. Que Deus continue abençoando a todos. Glória a Deus, aleluia.